noite, tudo bem? Olha, recentemente o filho do presidente da República, ele fez uma declaração a respeito da possibilidade de que poderia ser aplicado novamente ao país o ato institucional número 5, assim conhecido como AI-5, que foi prolatado durante o período da ditadura militar. Por conta disso, houve uma grande repercussão, né, em todo o nosso país, inclusive fora do nosso país, no exterior também, a respeito dessa sua voz, dessa sua manifestação. Prontamente, a Rede Globo ela entrevistou muitos componentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal, além disso, membros do Poder Judiciário. O que é que nós podemos observar? Todos aqueles indivíduos que deram entrevista à Rede Globo, do Poder Legislativo, os caras estão pendurados em processos criminais. Eu não vi um da entrevista à Rede Globo em relação a essa manifestação do filho do presidente da República que não esteja respondendo a processo criminal. Além disso, muitos órgãos do Poder Judiciário também se manifestaram contra essa expressão, né? E aí vocês sabem, né? Quando se trata do Poder Judiciário, os caras já vêm com aqueles argumentos, porque isto é um atentado contra a ordem constitucional, é um atentado contra um Estado democrático de direito, né? Inclusive os membros também da Câmara dos Deputados que deram entrevista à Rede Globo, é sempre assim, a TV Globo, usaram o mesmo argumento, isto fere o Estado democrático de direito, isso não cabe mais na atual legislatura nacional, isto é um atentado à nossa Constituição. Sabe o que eu acho mais interessante nesses argumentos que são utilizados pelo Poder Judiciário e também pelo o pessoal lá do Poder Legislativo, né? Aqueles garotos bons do Poder Legislativo, é o seguinte: quando eles vão fazer alguma coisa, no caso da Câmara dos Deputados, Senado Federal, quando eles vão votar lá os seus projetos de lei, seus projetos de leis absurdos, que muitas vezes ferem a família, ferem a sociedade, prejudica a saúde pública, não é isso? O Poder Judiciário em si também, prejudica a polícia, todos os fatores da sociedade que são importantes são prejudicados muitas vezes pelas normas que são aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, quando eles vão fazer isso, eles não olham a Constituição, eles não observam a Constituição. A mesma coisa é o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Olha que, segundo o artigo 102 da nossa Constituição de 88, da nossa sofrida Constituição de 88, diz que é o órgão responsável de exercer a guarda da Constituição, não é? É o guarda da Constituição. Que coisa linda, né? O Supremo Tribunal Federal é o guarda da Constituição, não é verdade? Então, quando eles vão lá, não é isso, decidir os casos de repercussão geral, em seus acórdãos, o que é que nós observamos? Em nenhum momento eles respeitam a Constituição, porque vocês estão lembrados que num processo lá do impeachment de Dilma, por exemplo, o senhor Lewandowski, o ministro Lewandowski, ele rasgou a Constituição. Ou vocês estão esquecidos disso, não é? E agora, recentemente, como todo mundo está sabendo, o Supremo Tribunal Federal sentou mais uma vez para rever o seu julgado sobre a prisão em segunda instância, não é verdade? Durante a Operação Lava Jato, o que nós podemos ver é a prisão de muita gente, né? Muitos deputados, políticos e etc. E em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito dos ladrões que estavam sendo presos, né? Ficaram caladinhos, não é verdade? Agora, a partir do momento que o principal ladrão foi preso, aí sim o Supremo Tribunal Federal resolveu sentar e rever a sua própria jurisprudência. Que coisa interessante, não é verdade? Você lembra daquele desenho animado que fala assim, o meu malvado favorito? Ah, pois é. Enquanto os ladrões estavam sendo presos, outros ladrões, o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento se manifestou. Mas quando o ladrão favorito foi preso, estava preso, aí eles resolveram sentar novamente para rever a sua própria jurisprudência, não é isso? E o resultado, vocês já estão sabendo que foi, o seu ladrão favorito está solto, não é verdade? Sabe o que eu acho mais interessante? É o seguinte, quando você tem a prisão de um cara pé rapado, desculpa lá a expressão chucra, mas essa é a linguagem que eu vou usar, porque nesse país, a maioria daqueles que estão presos no sistema penitenciário são pessoas pobres, pessoas que não tiveram uma boa estrutura familiar, não é isso?
Então, essas pessoas, geralmente, quando vão lá para ser julgado pelo juiz, eles vão analisar, na hora eles arrumam lá uma forma de enquadrar, né, de mostrar a indispensabilidade da medida de uma prisão, converter a prisão em flagrante em preventiva. Quando não aplicam uma prisão preventiva, ou até mesmo durante o caso policial, uma prisão temporária, o que é que eles fazem? Eles aplicam a medida cautelar diversa da prisão. Eles arrumam de alguma forma. Então, é a aplicação de alguma penalidade para aquele indivíduo, não é? Uma restrição para aquele sujeito. Então, o que acontece? Para que o juiz aplique uma prisão temporária, uma prisão preventiva, ou uma medida cautelar diversas da prisão, ele tem que rever e observar que aquela medida é indispensável. Então, quando são os perrapados, não é? Quando são os pobres, desculpa usar aqui essa expressão, senhores, os lascados da vida, eles arrumam de qualquer jeito demonstrar a indispensabilidade da medida. Agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte: estava preso, né, o ex-presidente da República, o cara que foi eleito por toda a sociedade brasileira para ser o seu representante, não é isso? O cara fracassou, o cara afundou o país, foram os anos onde mais tivemos desvio de verbas públicas, a saúde, situação precária, a educação, a segurança, não é? O cara estava preso, eles reveram a jurisprudência e resolveram soltar o sujeito. Sabe o que está me chamando mais atenção? Pela repercussão do fato, não é isso? O juiz colocou, né, o processado, o condenado Lula, em liberdade e nem sequer ele aplicou a medida cautelar diversa da prisão. Né? Nem sequer aplicou. Ora, se ele não quis aplicar uma prisão preventiva, porque o Supremo Tribunal Federal, não é? Que inclusive está causando um grande mal para esse país, ninguém mais respeita mais o Supremo Tribunal Federal, nós não respeitamos mais o Supremo Tribunal Federal, porque as decisões do Supremo Tribunal Federal foram decisões, estão sendo decisões que atingem de sobremaneira toda a sociedade brasileira. E essa última agora foi a gota d'água, não é? Sem qualquer dúvida disso. Nós estamos vendo a repercussão. Então vamos lá. O que é que eles fizeram? Eles soltaram o ex-presidente Lula e não lhe aplicaram nenhuma medida cautelar diversa da prisão, não é? E o Supremo Tribunal Federal, quando foi rever a sua jurisprudência, não é? Que passou a decidir que a prisão só em última instância, deixou lá o critério do juiz do processo, caso estejam presentes, né, a indispensabilidade da medida, poder aplicar uma prisão preventiva, né? Isso ficou a cargo do juiz do processo. Eu pergunto a vocês, será que o ex-presidente Lula realmente poderia ser solto? Né? Porque a gente tem aí o fumo comissis delicti, que é a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria. Nós temos isso. Agora, e o periculo libertatis? Ou seja, o periculo libertatis no Código de Processo Penal são a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instituição criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Eu pergunto aos senhores, será que a situação do presidente Luiz Inácio, do ex-presidente, desculpem, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se encaixa em nenhuma dessas condições? Porque, olha, assim que o processado, o condenado Lula, ele foi solto, o que aconteceu? O cara foi para um palanque e já começou a agredir o presidente da República. Né? Além disso, já começou a incitar palavras de ordens, falar palavras de ordens, de que as pessoas têm que protestar, vamos fazer protesto, ou seja, ao meu sentir, ele representa, sim, um risco à garantia da ordem pública. Não é? E agora, daqui a uns dias, o processado, o condenado Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar de um evento aqui no estado de Pernambuco, protagonizado por aquele sujeito que lá na cidade de Garanhuns, além da cidade de Garanhuns, né, do estado de Pernambuco, e esse sujeito que se diz artista, né, e que se diz cantor, ele simplesmente chegou lá no seu palanque, no seu evento, e disse que Jesus era gay, que Jesus era bicha. Isso causou uma repercussão negativa muito grande aqui no estado, como também em todo o país. E agora esse mesmo sujeito vai protagonizar um evento em grande massa aqui em Pernambuco, denominado Lula Livre. E Lula estará presente. Eu pergunto para os senhores, um sujeito que já responde a processo criminal que causou uma repercussão negativa durante a sociedade, terá quem? Lula, um sujeito que acabou de ser solto. Não é isso? Um cara que estava preso, acabou de ser solto e vem protagonizar junto com outro delinquente um evento aqui nesse estado. Ou seja, tudo isso,
O que é que está provocando na sociedade? Um mal-estar muito tremendo para as pessoas, né? Essa sensação de impunidade. Aí eu pergunto aos senhores, será que o juiz, ao colocado não resolver, né, decretar a prisão preventiva, não poderia expedir uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, proibi-lo de estar em determinados lugares, proibir o condenado Lula ao contato com algumas pessoas e etc. Por que o juiz não fez isso?